outro sábado, aí sim ele disputa a final. É o que passa na cabeça dos treinadores e nos movimentos. Só que sempre lembrando, esta trajetória do Renato é mais complicada do que a do Abel. Em termos de poupar a equipe, tirar jogador. Por quê? Porque o Renato ainda tem recuperação médica. O cara tem que ter alta para jogar. E o Arrascaeta está ali, fazendo exercício e tal. Mas se ele não vem para o jogo, vem no final de semana, vamos aguardar. Essa resposta precisa o Renato, com o Arrascaeta em campo no final de semana e também vendo quanto ele aguenta, quanto ele suporta. Para depois pensar em uma semana se ele deve escalar a Arrascaeta como titular ou não. Mas para começar jogando, né, Jean? Pelo menos um tempo. Você entra jogando e aos 30 levanta a placa e sai. Para jogar meia hora, se conseguir 30... Não dá, tem que ser isso. Será no decorrer do jogo. Essa semaninha dele não é simples. É por isso que o jogo de hoje ganhou uma importância maior. Porque é essa galera que vem, que empurra e que impulsionou todo mundo. Titular que jogou, reserva... O fato, né, Calçado, acho que assim, a gente está falando de 10 dias de distância da final da Libertadores. E a 10 dias de distância da final da Libertadores, o Arrascaeta não tem condição de jogar em 15 minutos. Porque se ele tivesse condição de jogar 15 minutos, provavelmente ele teria jogado hoje. Sim. Como o Renato fez com o Davi Luiz, com o Felipe Luiz. Então, assim, né, ele tá dando minuto para quem pode jogar, claro, minutos dosados. E o fato é que a 10 dias da final ele não tem condição de jogar nem 15 minutos. Isso nos leva a crer que, realmente, jogar os 90 no dia 27... é praticamente impossível. Agora, tendo condição de jogar meio tempo, essa que vai ser a pergunta. Se for meio tempo, vamos dizer, ele vai começar jogando, porque até faria sentido por ser o titular e um cara que oferece algo que os outros jogadores, nenhum jogador do time oferece, ou ele começa no banco porque você tem um cara tão bom como o titular que, de repente, na hora que você resolver colocar o Arrascaeta, você vai resolver colocá-lo, como disse o Calçade, no lugar de um outro. Dependendo do andamento do jogo, do cenário não é que você tiver a certeza, ter a certeza de meio tempo top é uma coisa. Ter meio tempo sem você ter a convicção de o quanto ele vai poder levar para o time, aquele Arrascaeta, que é o cara... Ninguém está discutindo desequilibra. Aqui. Ninguém está discutindo aqui. Não. Ele desequilibra. É que ele tem um cara que está desequilibrando com uma outra função no campo. Outro jeito de jogar. Eventualmente estão do mesmo lado, mas muda o Flamengo. O Calçade. Do Flamengo. Fala, Léo. Sabe o ponto que eu acho que é importante levantar também? A gente está falando em meio tempo considerando 90. Esse pode ser um jogo de 120. Verdade. Pode ser um jogo de prorrogação. Então, muitas vezes é um jogo que vai arrastando ali. Pô, se você tem o Arrascaeta aí, ele não tem condição de começar, você pode até colocá-lo, sei lá, aos 30 do segundo tempo, pensando que ele possa aguentar 15 mais a prorrogação. Então, e isso a gente só pode especular, né? Porque quem tem todas as informações é o departamento médico que vai passar para o Renato lá na frente. Mas é bom ele ter essa segurança de que se passarem para ele, não dá para começar, senão ele não aguenta terminar o primeiro tempo. Ele tem a segurança de ter o Michael. E a relação do Michael, você falou em 99%, para mim o Michael está em 110%. O Flamengo está numa relação de amor com ele, que é absurdo. O cara é artilheiro do campeonato. Deu uma nota carçuguiana. O histórico do time com... O histórico do time com o Arrascaeta, do ponto de vista coletivo, é muito melhor do que com o Michael, e aí a culpa não é do Michael. O problema foi o treinador, depois da saída do Arrascaeta, ter tanta dificuldade para montar um time coeso e regular, de jogo para jogo, capaz de fazer 7, 8, 9 partidas coletivamente boas, e aí, com diferença de resultado de acordo com as individualidades, com a força do adversário, com a sorte, que tudo pesa um pouco no futebol, né, do imponderável. Então, eu acho que isso tem que pesar a decisão do Renato. Obviamente, se o Arrascaeta tiver condição de jogar. Ele precisa cumprir os papéis sem a bola, principalmente com ele, o time gosta de marcar bem à frente. A gente tem que pensar também que o Renato precisa ser estratégico. Não é o forte, mas precisa ser, porque se o Abel sabe que o Arrascaeta joga, eu acho que ele arma o Palmeiras para jogar no contra-ataque, arma o Palmeiras mais conservador. Posso estar equivocado. Se ele era um Palmeiras conservador e o Flamengo esmaga a saída de bola do Palmeiras e acha um gol, ele muda o jeito do Palmeiras atuar. E é um jogo em que as emoções vão estar no nível que a gente não viu ainda
em toda a temporada. Sim. Porque é uma decisão de Libertadores. Porque é o clássico entre as equipes que vêm sendo as principais protagonistas, com exceção dessa temporada por causa do Atlético, do futebol brasileiro. As últimas campeãs brasileiras, as últimas campeãs da Libertadores, nas últimas 2 temporadas. Então tudo isso vai pesar muito. Então, para você deixar o Arrascaeta fora de um jogo desses, é porque ele realmente não tem condições. Se ele tiver 70%, 80% de condições, se ele pudesse jogar 1 hora de futebol cumprindo o que é necessário, mesmo que mesmo não esteja no ápice técnico, eu acho que ele entra em campo, mas é uma decisão do treinador. E ao contrário do que fazia o Jorge Jesus, que eu tenho certeza que escondia escalação, dizia que o jogador estava com dúvida se atuar, ia fazer teste no vestiário, o cara entrava com problema muscular e depois me dava 3 meses jogando, né? Então o Jorge Jesus, que tinha a milonga dele, que para mim escondia o jogo, escondia se o jogador tinha ou não condição. Acho que dessa vez o problema deve ser sério, porque o Renato, se quisesse esconder alguma coisa, não tinha colocado o Davi Luiz nas últimas partidas, colocou para dar ritmo ao Davi Luiz, e se pudesse, acho que também teria dado ao Arrascaeta. E não ter feito é preocupante. Agora, o Léo trouxe outro problema, né? Tá bom, na virada do segundo tempo põe o Arrascaeta. Eu posso ter 45 ou 75 minutos. Ele aguenta? Porque é um jogador que não pôde jogar hoje. Não estava à disposição hoje. Ele tem 10 dias para a final, para chegar a 80%. Por essa lógica, valeria até ser melhor tê-lo como titular, até porque o Michael é um jogador, pela característica que tem, do cara que se entra e pega o time adversário cansado, é aquele cara que muda jogo, é aquele cara cuja característica costuma mudar jogo saindo do banco de reservas. Então, se ele tiver que escolher entre um e outro, e considerando isso que você está falando também, né, do fato de que se você o coloca num segundo tempo, você não sabe quanto tempo você vai precisar. Você não pode guardar uma alteração para alteração. Não é fácil. Essa é uma decisão que não é fácil, certamente, para o Renato. Ó, vamos lá. Aí o lado... Oi, e o Michel tem um outro detalhe. Desculpa, Paulo. Super rápido. O Michel tem um outro detalhe. Se o Flamengo está perdendo o jogo, vamos supor, faltando 25 minutos, 30 minutos, e o Renato fala, olha, é hora de correr algum risco, o Michel pode entrar, por exemplo, jogando no lugar de um atleta que atua mais recuado, no lugar, por exemplo, do segundo jogador de meio de campo, pode abrir mão do jogador dessa função, ele já tentou uma vez trazer o Everton Ribeiro para essa posição, caso o Andrés, por exemplo, não faça uma grande partida. Então o Michael, como disse o João, é um cara que muda o jogo e você pode usá-lo de diversas maneiras. E se tiver ganhando, Birner, talvez valha até mais, né? Se tiver ganhando... contra-ataque. Exatamente. Então, assim, enfim. Decisões dificílimas. Agora o lado derrotado. Tem aqui, ó, um número até levantado.